A partir desse momento eu quero convidar você para nós refletirmos juntos. Abrimos os nossos templos para prestarmos os nossos cultos a Deus ou não? A igreja, ela é composta por pequenos grupos. E quem são esses pequenos grupos? As famílias. A igreja brasileira, ela é muito grande. Somando os católicos com os evangélicos, facilmente chegamos a 80% de 215 milhões de brasileiros. Vamos pensar juntos. Aqui na nossa igreja, para uma pessoa participar de um culto, ela obrigatoriamente precisa usar a máscara. E se ela chegar na igreja e ela não tiver a sua máscara, nós disponibilizamos as máscaras, porque é obrigatório o uso para participar de um culto. Disponibilizamos o álcool em gel. Disponibilizamos também o termômetro. Como vocês estão em casa assistindo, nós temos o distanciamento. Os cultos com 1 hora de duração, um pouco mais. Assim, também por semana somente, nós estamos com o culto na quinta e no domingo. A igreja é responsável pela proliferação do coronavírus? Uma grande discussão. Eu confesso que eu sinto saudades do rei Davi. Pessoas como ele, homens que estavam, debaixo da autoridade de Deus. E ele fazia o convite para as pessoas. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. E em outro texto ele faz a seguinte afirmação: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor. Sabe o que eu sinto? Sinto falta das nossas autoridades terem essa pegada à autoridade de Deus, à convicção de Deus. Ah, se o rei Davi ele governasse nos nossos dias. Pude acompanhar um pouco daquilo que aconteceu do nosso Supremo, os nossos excelentíssimos ministros. Já dizia minha mãe, falecida Dona Deni, quando alguém quer explicar demais é porque tem alguma coisa errada. E eu fico abismado de um dos nossos representantes da Suprema Corte, daqueles que deveriam serem os guardiões da nossa Constituição, gastarem mais de 2 horas para dizer um sim ou um não. O maior líder da história que existiu e que mesmo depois da sua ressurreição está sentado à direita de Deus, existe um povo, que o adora em espírito e em verdade. E deixa eu falar para você que está em casa me acompanhando. Ninguém para a igreja. Fecha-se templos, mas parar a igreja de Cristo? A igreja, se ela não prestar culto no templo, ela vai prestar culto em casa. Se a igreja não prestar culto em casa, se ela for denunciada, ela vai para os vales, ela vai para as montanhas. A igreja, ela vai ser subterrânea, como nos países onde ela é perseguida. Nós vamos para as ruas, a igreja vai para as praias. E se os nossos líderes, as nossas autoridades, querem ou não, a igreja, ela não para, sempre foi perseguida. E deixa eu falar para vocês uma coisa, é em tempo de crise que a igreja mais cresce, o efeito é contrário. Eu quero desafiar vocês que estão em casa, no sentido de nós pensarmos, refletirmos juntos. Qual é o órgão público, seja do Executivo, Legislativo, Judiciário, estabelecimentos comerciais ou da área da saúde, que disponibilizam, álcool, termômetro, máscaras para assistirem um culto? A igreja de Cristo, ela faz isso. E nós nos submetemos, sim, aos decretos, às autoridades. Não só nos submetemos, como também oramos por elas. Mas
uma coisa é fato, precisamos deixar claro, ninguém para a Igreja de Cristo. Ninguém. Você pode fechar o templo, você pode perseguir a igreja, podem fazer o que quiserem, mas quanto mais, tentarem restringir o trabalho dos cristãos, mais a igreja cresce. E o que mais me impressiona, e com todo respeito às nossas autoridades, é a falta de conhecimento sobre o nosso povo. Eu fico impressionado sobre a superficialidade. Os argumentos são muito frágeis. Um dos ministros pegou o exemplo de uma denominação que é uma das menores do Brasil. Porque tem um espaço que cabe 100 mil pessoas. Senhor ministro, infelizmente o senhor conhece muito pouco da Igreja de Cristo no Brasil. A Igreja Assembleia de Deus são aproximadamente, somente a Assembleia de Deus, 13%. Estamos falando de mais de 25 milhões de pessoas de uma denominação. Conta-se nos dedos as igrejas no Brasil que cabem 10 mil pessoas. A maioria das denominações, das mais diversas denominações, sejam as histórias neopentecostais, sejam as comunidades e aquelas que se reúnem nos lares que vocês desconhecem. Vocês pegam um estudo de um estado, que é o estado de São Paulo, e nivela o Brasil inteiro, um país continental. Eu estou dizendo, é muita superficialidade, muita falta de conhecimento dos senhores ministros da Suprema, chamada Corte do Brasil. Eu tenho a honra de ser um pastor evangélico, ministro do Evangelho. Vocês são ministros do Judiciário e eu sou ministro do Evangelho de Jesus Cristo. Então eu quero aqui dividir, convidei no início desse quadro, para juntos refletirmos. A igreja faz o trabalho que o Estado não sabe fazer. A igreja faz o trabalho que não custa um centavo para o Estado. Os pastores, líderes, pastoras, recebem as pessoas, fazemos os trabalhos sociais, aconselhamos aqueles que estão, tentando resolverem os seus problemas através do suicídio, estão lutando contra a depressão, estão lutando contra a síndrome do pânico, enfim, angústia, tristeza, amargura da alma, e os senhores não têm a resposta. Mas tem outra coisa que está me chamando muita atenção. São as nossas autoridades. Onde estão os nossos senadores? Vocês estão se curvando para 11. Eu faço parte daqueles que compõem a nossa nação, o Brasil. E nós não podemos nos curvar. Nos curvar no sentido de aceitar, sem protestar. O velho apóstolo Paulo, eu estou falando de um homem muito culto, que ele faz parte da história na Grécia, faz parte da história na Itália, faz parte da história na Ásia. Esse sim, usado por Deus para escrever 13 livros do Novo Testamento. E ele, na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, ele diz assim: não vos conformeis com este mundo. E eu estou aqui porque eu estou inconformado. Uma das coisas que eu faço também é estar pastor, porque a gente não é nada. E a nossa igreja abre no culto na quinta-feira e no domingo. Paramos com todas as demais atividades em respeito para proteger e cuidar dos fiéis e também nos proteger dessa praga que apareceu chamada Covid-19. Abrimos a igreja para continuar cuidando das pessoas, das famílias, ou nós vamos aceitar sem protestar a decisão de 11
E dos 11, 9 votaram pelo fechamento da igreja, mas que desconhecem completamente, ou pela fragilidade das suas informações sobre o que é a Igreja de Cristo no Brasil, nós não podemos aceitar, não podemos nos calar. E mais uma vez eu falo, podem fechar o templo, mas ninguém consegue parar a Igreja de Cristo.